vamos conversar a respeito de educação com o professor Paulo Teixeira. Muito bom dia, professor Paulo. Opa, bom dia, Fernando. Meu querido Paulo, não sei se o amigo acompanhou, houve uma reportagem que tecia críticas ao Enem, notadamente na parte redacional, né? Dizendo que algumas redações, a produção daquele programa apurou que, digamos assim, que as primeiras 5 linhas eram autorais e a partir daí eram cópias, e ainda assim essas pessoas obtiveram nota como se fosse toda uma redação original. Isso não aconteceu numa só, não, aconteceu em várias. Então, o que se questiona, ou pelo menos foi questionado pelos repórteres e apresentadores, é exatamente o critério que se usa para isso. Então, a primeira pergunta se divide praticamente em duas. O que fazer para melhorar isso e se realmente o Enem, na sua avaliação, é um avanço no sentido de aferir e, ao mesmo tempo, facilitar a entrada do estudante na universidade? Veja bem, Fernando, toda vez que o professor ele corrige uma prova, neste caso a redação, os professores eles agem com senso de justiça. Eles sabem que ali naquela prova está um ano inteiro do estudante ali que se preparou para fazer aquela redação e talvez por algum motivo que no momento ele de repente deu uma derrapada, ele acabou escrevendo algo que não condiz muito com o que a redação pede. E aí o professor, evidentemente, ali pelos critérios de correção adotados pelo Enem, ele procura de forma até subjetiva, mas dentro daqueles parâmetros, corrigir a redação sem deixar alguma coisa muito absurda passar. Ou seja, tudo aquilo que o estudante escreveu e que pode ser avaliado e de forma positiva para o estudante é aproveitado. A redação, da forma como tem sido feita, eu creio que é muito positivo. O responsável pelo Enem, no caso do Ministério da Educação, tem procurado se aprimorar cada vez mais, adotando em cada edição critérios mais rigorosos, justamente para evitar que coisas absurdas ocorram em cada prova. Já se avançou muito, eu sei que ainda tem muito que melhorar, mas já se avançou bastante o critério de correção das provas do Enem. Pois é, e sobretudo o que acontece, penso, na verdade, essa questão de aprimoramento, como o amigo diz, né? Houve até uma denúncia de uma repórter, de uma professora que participou, não apresentou o rosto nem nome, porque não poderia, porque há um contrato vigindo entre o professor que corrige e o Ministério da Educação, mas que disse que chegaram para ela 150 redações e ela não quis, porque ela teria condições no máximo de corrigir, digamos, 50. Então como o amigo diz, é uma questão de aprimoramento que não invalida, no meu entendimento, e queria a sua opinião como educador, a boa ideia do Enem, que pode perfeitamente, de uma certa forma, já substituir os chamados vestibulares, não é isso? Sim, evidentemente, o Enem, à medida que o tempo vai passando, eles vão aprimorando. Essa questão aí da professora que deu a entrevista e disse que ela recebeu uma quantidade além da capacidade que ela imaginava ter para poder corrigir as redações, certamente essas questões acabam sempre ocorrendo numa dimensão gigantesca, numa dimensão continental, que é a aplicação da prova do Enem. Cerca de 4 a 6 mil professores são contratados para a correção das provas, que leva cerca de 1 mês corrigindo todas essas provas. Então, uma ou outra falha sempre vai ocorrer. Agora, o Ministério da Educação também, certamente, ele está, como eu já disse anteriormente, se aprimorando para evitar que esses erros grosseiros ocorram e assim possa prejudicar os alunos. Mas a ideia do Enem é excepcional, principalmente na redação. E agora, a redação, ela tem que ser muito bem feita. Evidentemente que os alunos do ensino médio sempre vão ter um pé atrás com medo de redação, porque muitos deles não estão preparados para escrever, não leem e acabam muitas vezes tendo dificuldade. Mas ainda assim, a redação
sendo corrigida de forma criteriosa, respeitando sempre aquela questão do senso de justiça, daquele senso de querer sempre o melhor para o aluno, dentro dos critérios designados pelo Enem, a redação é sim uma forma muito boa de avaliar o aluno, e o Enem, de uma forma geral, está sendo muito bom. É um instrumento excelente que o Ministério da Educação está desenvolvendo, está usando para poder facilitar a entrada dos alunos nas universidades públicas do Brasil afora. E de um modo geral, as universidades estão aceitando, né, essas provas como autênticos vestibulares. Eu quero crer que, na medida que vai se aperfeiçoando, isso será de uma forma definitiva, né, em todo o país, e realmente facilitando muito. Agora, também quando acontecem essas denúncias que são feitas até por parte da imprensa com a melhor das intenções, e penso que passa a ser também um filtro, né, um mecanismo de alerta para que em termos futuros cada vez haja menos falhas, não? Não, sem dúvida nenhuma. Todas essas denúncias que a imprensa vem fazendo, certamente serve para o Ministério da Educação e os órgãos responsáveis pela aplicação do Enem possam se aprimorar e se aperfeiçoar cada vez mais, até para o Enem ser um exame de excelência, porque é democrático, facilita o acesso de todos os alunos, desde a classe menos favorecida até a mais favorecida, todos passam pelo Enem. Então é uma forma muito democrática de se prestar um vestibular e de entrar numa universidade pública. Então essas denúncias realmente vão ocorrer. Por quê? Porque ainda está em processo de arrumação, de montagem, de preparação para se chegar justamente à excelência. Perfeito. Professor Paulo Teixeira, muito obrigado por sua participação. Quer deixar algum contato? Meu contato é o e-mail pauloteixeirarj@gmail.com, pauloteixeirarj@gmail.com. Também tem meu Facebook, Paulo Teixeira Rio, Paulo Teixeira Rio. Perfeito, amigo. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa semana. Igualmente, eu que agradeço, uma boa semana para os ouvintes da Super Rádio Tupi.